Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E o vídeo de hoje é muito rápido, muito direto. Já quero te pedir aí, se você gostar do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se. Estamos buscando chegar à meta de 10 mil inscritos com sorteio de camisas, se isso acontecer. Também, se quer ajudar o canal, pode se tornar membro do canal clicando aqui embaixo. Mas vamos ao que interessa. Vasco ontem passou pelo seu quarto rebaixamento. Um rebaixamento que tem muitos, mas muitos responsáveis por isso e também muitos ingredientes dentro e fora de campo que colaboraram para que isso acontecesse. O Vasco ganhou do Goiás ontem 3-2. O Fortaleza até perdeu para o Fluminense, mas o Vasco, por conta de saldo de gols, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão mais uma vez. O time do Vasco colaborou muito para isso, né? O time do Vasco foi um dos piores mandantes, uma das piores defesas do campeonato, com mais de 50 gols sofridos, um dos piores ataques, não marcamos nem 40 gols nessa temporada do Brasileirão, e de fato um time que foi, dentro de São Januário, um alvo fácil para os adversários. Tivemos também ajuda muito forte nessa temporada da arbitragem, que fez do Vasco da Gama o clube mais prejudicado com decisões contra, através do VAR, nessa temporada do Brasileirão. Uma combinação que custou caro ao Vasco da Gama. Tanto prova que foram tantos prejuízos através do VAR, que de fato o Vasco acionou a justiça e buscou, através de uma ação no STJD, tentar anular a partida contra o Inter. Já vimos diversos vídeos, né? Já vimos o vídeo, aliás, diversas vezes em que a cabine do VAR conversa sobre o lance contra o Internacional. Uma série de absurdos, né? Pedindo para pôr a linha em qualquer lugar, definir a qualquer preço, a qualquer custo. Uma decisão que, a meu ver, se não dava para ser tomada na cabine por conta dos problemas técnicos do equipamento, fazia então o seu juiz dentro de campo, o Flávio, tomar a decisão. Não é assim que manda a regra, né? Se não dá para tomar a decisão porque as imagens são inconclusivas, faz então o árbitro de campo decidir sobre o lance. E não foi assim que vimos, né? Um árbitro de dentro da cabine afirma que o gol foi legal, e manda seguir o jogo. Uma série de absurdos foi feita nessa temporada, mas de fato, apesar disso tudo, que é importante ser dito, o Vasco foi sendo minado rodada após rodada pela arbitragem. Dentro de campo o Vasco foi incompetente também, né? O Vasco sofreu 7 goleadas nessa temporada. Fomos goleados pelo Fortaleza 3-0, fomos goleados pelo RB Bragantino 4-1, fomos goleados pelo Atlético Paranaense 3-0, fomos goleados pelo Grêmio 4-0, pelo Atlético Mineiro 4-1, pelo Ceará 4-1 e pelo Bahia 3-0. Se você tivesse uma zaga mais competente, que levasse menos gols, como por exemplo, perdesse essas partidas com apenas um gol de diferença, o Vasco teria hoje um saldo de gols, né, ou pelo menos gols sofridos, né, na ordem de menos 15. Ou seja, o Vasco teria sofrido, ao invés de ter sofrido, deixa eu ver quantos gols o Vasco sofreu. O Vasco sofreu nessa temporada 56 gols. Nessa temporada que eu falo é no Campeonato Brasileiro. Se o Vasco não tivesse levado tantas goleadas, tivesse perdido apenas por um gol de diferença, o Vasco terminaria com uma defesa que teria levado 41 gols. Ou seja, o Vasco teria empatado com o Fortaleza no número de pontos, mas teria se safado pelo saldo de gols. Então esse é um ponto importante. O Vasco também não foi competente o suficiente para se manter na Série A. Mas tivemos também outros detalhes, como por exemplo, nós tivemos diversos jogos com gols anulados. Nós tivemos gols anulados contra o Atlético Paranaense, nós tivemos gols anulados contra o Flamengo, nós tivemos gols anulados também contra o Atlético Goianiense, que inclusive naquela bola em que o Germancano divide na área, em que resvala no corpo do jogador do Atlético Goianiense, que bate na mão do jogador do Atlético, e depois resvala na mão do Germancano, e ele marca o gol.
Se aquele gol não é anulado, o Vasco empataria aquela partida em 2-2 em São Januário e por um ponto, independentemente do saldo de gols, teria se safado e ficado na primeira divisão, né? O fato é que o Vasco realmente colaborou para esse rebaixamento, mas não podemos esquecer e deixar de cobrar a CBF pelas arbitrariedades que cometeram durante esse campeonato contra o Vasco da Gama. Precisa sim explicar, o Vasco precisa juntar um dossiê de lances absurdos que o Vasco sofreu nessa temporada do Brasileirão e abrir sim um inquérito, abrir sim uma investigação para entender o que se passou nesses jogos. O primeiro jogo que nós vimos aí, imagens e escutamos áudios da cabine, dá para ver que a decisão foi tomada lá dentro e não dentro de campo, quando os lances eram inconclusivos, né? Os lances eram inconclusivos. Precisamos entender os áudios da partida contra o Bahia, que nós tivemos pênalti em cima do Léo Matos, que nós não tivemos a expulsão do Gregory no lance do Benítez e que a CBF depois enfatizou que realmente a arbitragem tinha errado e pediu desculpas ao Vasco. Temos que entender lances como, por exemplo, o gol do Vasco contra o Fortaleza. O Vasco perdeu por 3-0 e o Vasco fez um gol, mas foi anulado, segundo a arbitragem da cabine, foi falta no jogador do Fortaleza, no lance que originou o gol do Vasco. Então o Vasco precisa realmente entrar de vez contra essa situação da arbitragem para ver realmente no que vai dar, porque de fato fomos o time mais prejudicado desse campeonato, né? A partida de ontem, apesar da vitória, nos mostrou também que a gente não poderá contar com diversos jogadores para essa temporada agora, 2021. Inclusive, uma temporada que a gente vai precisar de muita disposição física, muita garra e um time mesclado com muita juventude, mas também experiência, porque a Série B realmente se ganha dentro de campo, jogando com disposição e com inteligência, né? Não podemos, por exemplo, da escalação que foi colocada dentro de campo ontem, aceitar um Fernando Miguel daqueles. Fernando Miguel, para mim, ontem mostrou que realmente não precisa mais estar no Vasco da Gama. Não há mais necessidade disso. Um jogador que toma um gol de falta daquele, de um jogador que inclusive declarou no intervalo que não treina cobrança de falta, que não é um jogador que sabe bater falta e que bateu porque realmente se sentiu confiante. Mas a gente sabe, né, que quando a gente tem um goleiro adversário que não passa por uma boa fase ou que não é um bom goleiro, o propósito do time é chutar em gol, do time adversário é chutar em gol para ver no que dá. E foi o que aconteceu. O Fernandão bateu a falta de longe, de muito longe, e o Fernando Miguel aceitou e quase nos custou a vitória. Acho que também foi uma temporada que já deu para o Castan, já mostra realmente que é um jogador com idade avançada, com dificuldade física para seguir o ritmo de jogo. Vimos também o lateral direito Léo Matos levando mais uma vez outro cartão. São mais de 10 cartões nesse Brasileirão em tão pouco tempo. Um jogador que talvez possa até ajudar na lateral direita, mas realmente precisa ser mais disciplinado. Leva muitos cartões, pode nos prejudicar bastante na Série B por conta disso, mas até acho que pode ser um jogador que pode ajudar bastante pelo vigor físico, né? Enquanto está em campo, né? Que tem disposição em campo, realmente é um jogador que briga pela bola. Não dá mais para ver o Pikachu no Vasco. Acho que o Pikachu realmente está fazendo hora extra. Passou despercebido ontem, na partida de ontem, não agregou em nada. Para cobrar escanteio não dá certo, para cobrar falta nem me falem, para marcação não serve, nunca mais deu uma assistência, então não serve para estar no Vasco da Gama. Presta, usa como moeda de troca, enfim. No meio-campo, Andrei jogou um pouco mais adiantado, mas de fato é um jogador muito desatento, sonolento. Claro que ofensivamente é um jogador que pode ser importante nessa temporada do Vasco, por conta da carência que nós temos, mas é um jogador que, se quiser continuar no Vasco da Gama, precisa entrar com garra, atento, participativo do jogo. Ontem, num dos lances em que o Vasco ganhava por 1-0, o Andrei
num contra-ataque, toma a decisão errada e não ajuda o Vasco a marcar o segundo gol. Era só devolver a bola para o Germancano. Vamos ver quem mais, né? Ricardo Graça, para mim, titular absoluto. Marcelo Alves também tem que ser titular dessa zaga do Vasco. Eu acho que se tem um investimento que precisa ser feito é em cima do Marcelo Alves. Igor Catatal para mim não serve. Um jogador que até tem disposição física, mas nós tínhamos o Ribamar com muito vigor físico e que não jogava bola. Para mim o Catatal é um jogador semelhante ao Ribamar. O Bruno Gomes, para mim, dono do meio campo ali em relação à marcação. Precisa aprender a jogar melhor e mais rápido com a bola no pé. O Carlinhos, para mim, é um jogador que não serve. Passou o primeiro tempo jogando bola, mas no segundo tempo se escondeu, né? Inclusive o primeiro gol do Vasco surge de um lance em que ele chuta em gol. Acho que até para a Série B, se ele tiver mais disposição física, pode ajudar, porque tem contrato. Vai ser difícil o Vasco se livrar desse jogador. E de fato, se tiver mais disposição física, pode ser que ajude um pouco mais. Mas acho um jogador fraquíssimo, né? Thales Magno, ao meu ver, é um jogador que precisa realmente ser emprestado ou ser vendido, ou de repente voltar para a base, como aconteceu com o Peck. Jogador que não chuta em gol, não dá uma assistência, no 1 contra 1 já não é mais o Thales de 2019, sem confiança. E realmente é um jogador que merece ser analisado de forma muito, mas muito precisa, né? E muito fiel, porque não dá para aceitar que o Thales Magno continue sendo taxado como promessa, como joia, jogando o futebol que está jogando. Germancano, para mim, ontem saiu machucado e é um jogador que a gente tem muita necessidade que o Germancano fique no Vasco. Um jogador que realmente é um exímio finalizador e precisa nos ajudar na Série B a voltar para a Série A, porque os gols do Cano na temporada 2021 serão muito mais importantes diante da carência que o Vasco tem no seu elenco para disputar uma segunda divisão. Resta ver se realmente o Germancano vai ficar no Vasco. Tem contrato, é verdade. O contrato encerra em dezembro desse ano, mas é um jogador que visivelmente está incomodado com essa situação do Vasco. Um time nada competitivo, a bola não chega, quando chega não chega com qualidade, e de fato é um jogador que realmente precisa de poucas chances, poucos lances para fazer gol. De repente, num time mais competitivo, será um dos artilheiros da temporada no Brasil em 2021. Ou, melhor, será o artilheiro na temporada 2021. Acho muito difícil ficar no Vasco, por tudo que se desenhou. Pelo time mal montado, pelo time não nada competitivo, salários atrasados, não se tem garantia nenhuma de que o Vasco vai ter salários em dia daqui para frente, até porque não se tem perspectiva nenhuma de recursos entrando no Vasco. A premiação que receberíamos não vamos receber, a expectativa que era 12, 13 milhões, não vai cair. E de fato é preocupante realmente, né? Então, eu acho que tem que ter uma reformulação completa. Esses medalhões que estão aí, Fernando Miguel, Leandro Castan, o Erley, Pikachu, tira esses caras do Vasco, bota a zaga da base para jogar junto com os que ficaram ou com os que ficarão, traz outros jogadores para serem espinhas dorsais desse time, para encorpar e mesclar a experiência com a juventude, para que o Vasco possa fazer uma Série B digna e possa buscar de volta o seu lugar na Série A. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Ficou longo, é verdade, mas a gente precisava desabafar um pouco e falar, né, sobre a expectativa para esse elenco do Vasco aí, que tem que sair, o que pode ficar. E eu acho que é por aí, né? Então, quero agradecer, deixe seu like aí se você gostou do vídeo. Se for inscrito, muito obrigado. Se não for, inscreva-se aí se tiver gostado do conteúdo, compartilha.
E também, se quiser ajudar ainda mais o canal, você pode clicar aqui e se tornar membro aqui do canal Sociedade Malta, beleza? Fica na paz, fica com Deus e até mais.